Olá, graça e paz. Esse é um trabalho de teologia da Unicesumar, trabalho de mapa de ciências sociais, falando sobre a obra Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han, e também citando sobre Peter Handke. Ele faz um contraponto no texto. A obra Sociedade do Cansaço, na parte inicial para metade do texto, fala sobre, um pouco mais da metade, fala sobre a cobrança na sociedade contemporânea que está exigindo das pessoas uma produtividade incessante e um autoaperfeiçoamento constante, gerando aquela situação de estresse, aquela de realmente não só competência, metacompetência, metas, e fazendo com que a pessoa se desdobre e tenha um cansaço prejudicial. Em contrapartida, o Peter Handke, ele fala sobre um descanso reparador, contemplativo, sobre se reconciliar com o mundo, o sentar no banco. Ele faz uma comparação, uma comparação que se as sociedades do futuro, né, pudesse ser comparado, seria como se fosse como as sociedades pentecostais. O que acontece? Pentecostal no sentido de uma experiência direta com a divindade, que procura, que se importa realmente com o que é espiritual. Nesse ponto, ele frisa a situação de com o tempo as pessoas buscarem essa situação de se tornar mais introspectiva, começar a pesar realmente o que importa. Então, o trabalho é proposto para que façamos um paralelo com a situação do texto, com a situação bíblica, como que a situação bíblica e vivência no meio cristão pode nos ajudar, como se fosse um alívio, né? Buscar um oásis nesse deserto, né, da vida, e também essa torrente de cobranças, né? Então, nos encontrarmos aí num ambiente inóspito, sendo cobrados e praticamente deixando de ser humano para ser máquina, ou pelo menos olhando pelo lado errado. A essência humana é uma essência de servir algo superior. Isso a palavra diz. João 3,27, cito isso para fazer um paralelo: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. E Mateus 19,26, a passagem do jovem rico com Jesus, Jesus afirma que ele revela que é impossível o homem se salvar, a salvação pela força ou por mérito humano. A única possibilidade é com o Criador. Então, para nós cristãos, devemos buscar na palavra o entendimento da palavra, de pessoas que já viveram por tribulações, e aprender com esses ensinamentos, buscando equilibrar o que é de César para César, o que Deus é de Deus. A questão é, as primícias da nossa vida, o que temos de melhor, tem que ser ofertado para Deus primeiro. Por quê? Porque Deus é Espírito e quer que eu adore em Espírito e em verdade. Então, se não for uma permissão divina, nós não levantamos, né, após uma noite de sono. Então, a situação do próprio povo judeu, quando foi imposto para eles o mandamento de guardar o sábado, é para quê? Para que realmente aquele dia fosse respeitado como um dia do Senhor. Então, para nós cristãos, temos que ter esse tempo, esse período, né? Alguns vão falar, ócio construtivo. Olha, você tem que ter um tempo contemplativo, um tempo para, não só para o culto em si, importantíssimo, mas para que você descanse e procure descanse no Senhor, né? Como Jesus também orienta, né? A opção do fardo dele ser leve. A questão de nós, como vamos buscar, como as lideranças da comunidade vai fazer com que os fiéis possam encontrar isso na igreja. Tá? Então, creio que é esse trabalho que devemos buscar, esse entendimento. Eu cito também a situação da César que é de César, Deus que é de Deus, mas se eu não levantar e trabalhar, então, a questão é a seguinte, né? A gente volta um pouquinho, como eu comentei, se não tem uma permissão divina, você não levanta para trabalhar, você nem acorda. Ok? Então, João 6,44, ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai
que me enviou não trouxer, e eu o restaurei no último dia. João 6,48, né, o Mestre Jesus diz, eu sou o pão da vida. Qual a interpretação dessa situação? Do pão da vida? Por que buscar essa situação primeiro espiritual ou as coisas do alto? Né? Buscar primeiro o reino e as outras coisas são acrescentadas. Por que isso? Porque somos seres finitos, estamos como peregrinos, né, na Terra, mesmo deixando um legado para outras gerações, estamos de passagem. Então, o que realmente importa para a gente? O nosso ministério começa em casa. Né? Então, quando fala do pão da vida, o alimento que sustenta, é esse primeiro pão que você tem que comer e se alimentar todos os dias. Ah, mas eu ganhei o mundo, eu perdi minha alma. Acho que não adiantou muita coisa. Você ganhar o mundo e perder a alma, né? Você não ganha o mundo, né? Porque nós não somos desse mundo. E para não deixar muito aquém, buscando ser um pouco mais didático, né? Isso está em Marcos 8,36. Uma outra situação interessante de meditar na palavra é sobre Mateus 6, 19 e 21, que o próprio mestre diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele diz não ajunteis, não é não tenha. Tá? Porque o pessoal comentou assim, Abraão era rico, Moisés era rico, depois de um tempo lá ele, né, o faraó conseguiu também maná do céu, riqueza espiritual, ok. Veio Davi, era rico, passou o que passou para ficar rico. Mas veio Salomão, era rico. O problema não é riqueza, tá? Também estou falando por ser pobre. A questão é que é preferível você ter uma vida digna, com sustento digno e necessário, estando com Deus, do que posses materiais sem a bênção de Deus, que vão passar. Você pode herdar uma fortuna, você pode ter uma promoção no seu serviço, é necessário trabalhar, mas no momento que você coloca o trabalho acima de tudo e o sucesso profissional também, entenda uma coisa, quem vai estar com você para comemorar? Então, quando hoje, né, inclusive na comunidade, a gente comenta para usar a tecnologia de forma sábia, é para otimizar o tempo, para que você tenha tempo. Então, a tecnologia não é ruim, é o que você faz com ela que é ruim. Assim como uma faca, ela serve para cortar um pão ou para, infelizmente, assassinar uma pessoa, ou até mesmo autodefesa. Então, essa sabedoria que devemos buscar. Então, quando o Peter Hendrick ele fala sobre a situação de, né, sentar no banco e ouvir, estar ali, buscar essa situação de absorver a palavra, de pesar o que realmente importa, é um contraponto da situação de cobrança no mundo hoje. Então, existe essa cobrança, essa alienação e superprodutividade, tem que entregar, tem que fazer, ok. Como vamos fazer? Não é o caso de pedir ajuda, com o tempo, de forma calçada, mudar de emprego? Por quê? Porque vamos passar. Então, o texto é ótimo. No trabalho escrito eu coloquei muito mais situações e paralelos do que eu tirei, literalmente, né, extraí do texto e coloquei no papel, junto com citações bíblicas, que é um contraponto. Então, se você não tem tempo para ler a palavra, hoje você pode ouvir. Então, temos também na comunidade rodas de estudo, né, que o pessoal que já terminou teologia e tem um aprofundamento da palavra pode trazer novas luzes, não é inventar, muitas situações na palavra para edificar o nosso dia a dia. Porque somos cristãos ou somos, né, pessoas com vida 24 horas. Então, a todo momento somos provados, somos irritados, somos ansiedade, estresse, e chega um ponto que até que ponto somos máquina e não somos mais humanos? Até que ponto a sociedade consumista chega ao ponto de, olha, o que é sucesso é o que você tem, não o que você é. Então, para nós cristãos é um ponto de reflexão. Não sou bom em fazer vídeo, é o primeiro vídeo que eu faço a respeito, espero que seja um dos últimos, tá? Também sou aquele tipo de obreiro mais de bastidor, né? Eu gosto de ficar
atrás da cortina para poder ajudar, mas interessante. Não só o texto, como algumas citações que a gente se inspira no texto. Para não ficar longo este vídeo, que é o segundo que eu estou tentando manter no prazo, para reflexão, como um alívio, um guento, livro sapiensal, um dos, né? Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado, por uma força maior. Porém, no seu trabalho, na sua rotina, você determina o seu tempo. Você dê folga, dê tempo a mais para que algo saia errado, possa fazer e tenha o quê? Alívio. Antecipe coisas, planeje. Não é o maná cair do céu, não, mas se eu precisar aqui, não importa, eu posso. Ok, tenha seu tempo de oração, tenha seu tempo de jejum, tenha seu tempo de leitura, tenha o tempo que for, divida o tempo, planeje o seu tempo. O tempo é algo que só vai. Ah, mas Deus pode fazer como fez lá em Ezequias, aumentou. Ok, pode. Ezequias, né? Não que eu não possa hoje, o Deus é o mesmo. A gente usa aquele contexto, mas Deus é o mesmo hoje e será sempre. E continuará sendo, independente de passarmos ou não. A sociedade vai colapsar ou não, será mais humana ou não, mais tecnológica ou não, não importa. Deus continuará. A questão é o que você pode fazer hoje com o que você tem. Então, o planejamento ele é fundamental. Ok? Para que você tenha qualidade de vida ou busque ter uma qualidade de vida. No caso daquele rei que eu citei agora, que Isaías foi dar o recado para ele e estava com uma doença, né, que foi curado e prolongado 15 anos para poder ajeitar, né, a casa dele, as coisas dele. Tá ok? Então, tomemos cuidado com isso. Tudo que pudermos fazer, façamos. Não conseguimos fazer, Deus vai agir, mas disso que nós façamos. O maná ele vai cair do céu, sim. Mas quem vai pegar o maná? Ah, mas antes eu precisar, Deus já sabe. Sim, ok, sabe. Deixa de trabalhar, de bater seus cartão, tudo bem. Agora vai lá também, dê o sangue, passe horas e horas e horas. Você vai acabar com o seu casamento, um relacionamento com a sua vida pessoal e aí vai ter que se tratar. O equilíbrio é a chave. Tá? Uma vida equilibrada, não é perfeita. Perfeito só o Senhor. Tá? Com uma missão específica, como veio. Gratidão aos professores pelo tema, gratidão pelo texto, também pela oportunidade de estar cursando no Incensumar, tá? Bacharel em Teologia. É um dos cursos que estou fazendo e muito bom, estou buscando me melhorar, né? Tirar esse tempo realmente, né? Estou buscando sentar no banquinho dessa vez, porque até então eu era o cara que não sentava no banco, não. Não era nada pentecostal. O negócio era, né, buscar mais a César do que de César. Então, não recomendo. Tá ok? Graça e paz a todos. Deus abençoe a todos, a família de todos e um bom 2025. Final de 2025, né? Outubro? Ok?